Olá, bom dia, tudo bem com você? Graça e paz. Começando aqui mais um Cevada Matutina, aonde nós vamos aqui abordar hoje um tema muito interessante. E esse tema tem como título Deus é o dono de tudo. Portanto, gostaria de convidar você para nós iniciarmos esse programa com uma oração. Vamos orar? Ó Pai amado que estás nos céus, graças te damos, Senhor, pela vida. Graças te damos, ó Deus, por ser o dono de todas as coisas e ser o doador da vida, da nossa vida. Portanto, que o Senhor receba esta oração como uma honra a ti, o único e verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas. Porque tu, Senhor, é aquele que fez tudo animado e inanimado. E nós te agradecemos por isso. E agora, neste momento, nós queremos, como filhos teus, poder pedir a sua presença, poder pedir sabedoria, para podermos entender o quão grande és tu. Obrigado, Pai amado. Abençoe a cada pessoa que está aqui assistindo esse vídeo e que irá assistir futuramente. Que o Senhor possa abençoá-los. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, eu quero começar este programa lendo com você Salmos capítulo 50, o verso 10 a 12. Eu convido você, por favor, abra sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e vai até Salmos capítulo 50 e vamos ler esse salmo lindo que foi escrito. Salmo capítulo 50, verso 10 a 12, diz assim: Porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Verso 12: Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Salmo 24, verso 1, e diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é o Criador do mundo, como nós mencionamos aqui, e dele pertence todas as coisas, segundo o que está escrito. Veja, para confirmar aqui em Salmos, veja o que diz o profeta Ageu. Ageu, no capítulo 2, e nós iremos ler o verso 8. Ageu, capítulo 2, verso 8. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. O próprio Deus falando. Minha é a prata e meu é o ouro. Deus, ele é o dono de tudo o que existe nesse mundo. Em 1 Crônicas, capítulo 17, registra o desejo do rei Davi de construir uma casa para Deus. E quando Davi vai até o profeta Natã, Davi então diz ao profeta, revela ao profeta o seu desejo, a sua vontade. E ali então o profeta diz assim: Olha, Davi, vai e faça tudo o que você tem desejo no seu coração. Mas à noite, Deus revela ao profeta e diz a ele assim: Olha, avisa ao rei Davi que por ele ser um homem de guerra, ele não vai construir a casa para mim, mas sim o filho dele. Então Davi, ele entendeu aquela palavra vinda de Deus através do profeta Natã, e ele disse assim: então, diz pelo menos se eu posso desenhar a planta para ser feita ali a casa de Deus e também juntar tudo o que é necessário, preparar as coisas para a construção da casa, porque quando meu filho tomar o meu lugar como rei, então para que ele possa executar, esteja tudo pronto, tudo preparado, para que ele possa fazer segundo a vontade de Deus. E ali foi-lhe concedido então aquele desejo, aquele pedido. Então Davi agora ele começa, juntamente com o povo, ele começa a trabalhar para que aquilo tudo acontecesse.
E ali ele começa então a juntar todo o material de construção, começa a preparar todas as coisas. Ali diz aqui o estudo que ele vem acumulando grandes quantidade enorme, né, de pedras lavradas, cedro, né, aquela madeira bem resistente, ferro, ouro, prata, latão e etc. E ele vinha trazendo e juntando sem medidas, tudo para deixar pronto para quando o seu filho viesse construir a casa para Deus, tivesse já tudo o material preparado, que ele não tivesse o trabalho de ter que ir atrás e preparar todas aquelas coisas. Pois bem, Davi convoca agora então todos os líderes de Israel e eles fazem uma cerimônia de ação de graças a Deus e louvor. Olha só que coisa linda. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, nós iremos ler aqui, e você pode me acompanhar aí com a sua Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 29. Vamos ver aqui que interessante essa a oração de Davi ali diante do público, diante das pessoas, dos líderes que estavam ali. 1 Crônicas 29, versos 13 e 14. Vamos ler juntos? O verso 13 começa assim: Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Veja que ele aqui na sua própria oração, ele está fazendo essa ação de graças e louvores a Deus. O verso 14: Porque quem sou eu? Em outras palavras, quem sou eu? Eu sou o rei, mas quem sou eu? E quem é este povo, ou o meu povo, o povo que o Senhor me deu para reinar, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos. Ah, meus amigos, que coisa linda, que oração linda de Davi. Davi estava ali reconhecendo que mesmo que eles juntaram tudo, que eles prepararam tudo para a construção da casa de Deus, ainda assim, Deus era o dono de todas aquelas coisas. Que eles estavam apenas trazendo as coisas para Deus e dando as coisas que pertenciam a Deus. E aí ele faz essa oração, essa ação de graças e louvor ao Deus. Porque Deus é verdadeiramente dono legítimo de tudo que existe, incluindo tudo o que possuímos. Não importa o quão difícil seja. Diligentemente e honestamente, temos trabalhado para isso. Se não fosse por Deus e sua graça, nada teríamos, nada seríamos. Na verdade, nem existiríamos. Porque se Deus é aquele que nos criou, se Deus é o nosso Criador, nem sequer existiríamos se não fosse pela grande graça maravilhosa que Deus tem por cada um de nós. É interessante como o mundo evolutivo tenta destruir isso, essa verdade bíblica, dizendo que o homem não foi criado por um Deus ou por Deus, mas que o homem veio de um processo evolutivo, de uma evolução, de uma explosão cósmica ou qualquer coisa assim parecida. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos ensina que foi Deus quem criou a humanidade e que foi Ele que fez todas as coisas neste mundo, animadas e inanimadas. Portanto, tudo pertence a Deus. Portanto, o corpo que nós temos não pertence a nós mesmos, mas pertence a Deus que nos deu. A vida que Deus deu a cada um de nós, o fôlego de vida, pertence a Deus e a Deus somente. É por isso que abro aspas aqui e digo que muitas pessoas dizem assim, eu como o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu ouço o que eu quero, eu vejo o que eu quero, a vida é minha, o problema é meu, sou o dono do meu próprio nariz. Mas isso é uma mentira, porque ninguém é dono de ninguém. Deus é o nosso proprietário.
porque é Ele que nos deu um corpo para viver e é Ele que nos deu a vida, a alma vivente. Somente Deus. Por isso nós temos que, como mordomos de Deus, como já mencionamos aqui em outros vídeos passados, como mordomos de Deus, nós temos que também cuidar do nosso corpo, ou seja, do corpo que Deus nos deu. Nós temos que nos alimentar de forma saudável, buscar as melhores coisas para que nós possamos, então, cuidar, sermos mordomos daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus criou. Fecha aspas, voltamos à lição. Portanto, devemos sempre viver com a percepção de que, em última análise, Deus é o dono de tudo o que existe, e ao louvá-lo e agradecê-lo por sua bondade para conosco, podemos manter essa importante verdade diante de nós. Assim que seja ricos ou seja pobres, tudo pertence a Deus. Tudo o que nós temos possui a Deus. Deus nos dá, porque Ele nos dá a vida, Ele nos dá a saúde para trabalharmos, a inteligência para desenvolvermos. É Deus que nos dá todas as coisas, porque tudo pertence a Ele. E é por isso que quando as pessoas se orgulham, se engrandecem por status, por títulos, é doutor, é PhD, nada de mal, nada de errado em adquirir esses conhecimentos. Mas o problema é quando a pessoa se exalta, se engrandece. Porque eu sou isso, eu sou aquilo. Ou a pessoa, eu tenho isso, eu tenho posses, eu tenho muitas riquezas, muitas terras. Na realidade, meu querido, tudo pertence a Deus. O que são todas essas coisas diante da morte? Hoje, você pode dizer, eu tenho isso, eu sou bom, eu sou o melhor, eu sou o doutor, eu sou inteligente, eu sou intelectual, mas amanhã, quando a morte vier, tudo isso não valeu de nada, porque todas as coisas pertencem a Deus, inclusive a nossa própria vida. Mas por causa do nosso pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas Deus quer dar o dom da vida e quer dar a vida eterna para cada um de nós. Deus nos dá a vida e Ele quer que vivemos eternamente. Foi para isso que Ele criou a humanidade. Não criou a humanidade para deixar de existir, ou para existir um período curto de tempo e deixar de existir para sempre. Não. Deus fez a humanidade para viver eternamente, assim como Deus é eterno. Mas por causa do nosso pecado, nós infelizmente passamos por aquele processo não natural, que é a morte. Mas Deus quer restaurar todas as coisas. Deus, que é o dono de tudo, o criador de tudo, Ele quer restaurar todas as coisas e devolver a nós novamente a vida eterna. Portanto, não precisamos nos engrandecer das posses ou da intelectualidade ou das coisas que nós adquirimos enquanto vivemos neste mundo, porque tudo isso é passageiro e tudo isso pertence a Deus e não a nós mesmos. Nós somos, como eu mencionei, apenas mordomos de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, um lindo dia maravilhoso na presença dos anjos de Deus, com o Espírito Santo de Deus na sua vida e com Jesus. Um ótimo dia, um bom dia de alegria e de felicidade. Deus te abençoe e eu te vejo amanhã nesse programa Cevada Matutina. Deus te abençoe.